Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bom poder continuar estudando com profundidade o livro do Apocalipse, que é o tema da nossa temporada, que está sendo grande bênção para a nossa vida. Hoje vamos falar sobre decisão. É tempo de decidir ao lado de Deus e o Apocalipse vai nos ajudar a isso. Portanto, começa agora o Lições da Bíblia. Estamos começando o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E olha que está profundo mesmo, porque a gente está se aprofundando no livro do Apocalipse, esse livro tão importante, que tem revelações tão especiais para os dias em que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que Deus está revelando para você um plano de amor a partir dos estudos aqui no nosso programa. E é muito bom a gente estudar a Bíblia na companhia de pessoas que a gente tem carinho, aqui tem colegas especiais que, de alguma maneira, a gente lidou, e o Michelson aqui, especialmente, é meu colega ainda hoje na CPB, né? E eu apresento esses colegas hoje a vocês, que estão conosco ao longo de toda essa temporada. Aqui à minha esquerda, o querido Adenilton Tavares, professor da FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, participando do Lições da Bíblia. Pastor Dornelles, nós trabalhamos juntos na CPB há um tempo e hoje é o nosso professor de Apocalipse ali no UNASP Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. É uma alegria compartilhar e discutir um pouco do Apocalipse, né? É isso aí. E o pastor Michelson Borges, como já disse, meu colega de editorias ali na Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito bom estar com os amigos, com os nossos telespectadores, internautas também, ainda mais para estudar um assunto tão maravilhoso como o Apocalipse e as três mensagens angélicas. Michelson, ora para a gente, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos primeiramente pelo privilégio que temos de abrir Tua Palavra, receber a orientação do Santo Espírito que a inspirou e ser confortados, consolados e ter nosso coração repleto de esperança com essa mensagem. Pedimos-te, Senhor, que tudo seja aqui conduzido pelo Teu Espírito, para a Tua honra e Tua glória, e que também os nossos amigos que estão acompanhando este programa sejam grandemente abençoados com esta mensagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema central da nossa conversa ao longo dessa temporada são as três mensagens do Apocalipse, que também a gente chama de três mensagens angélicas. No Apocalipse 14 aparece a imagem de três anjos que têm uma mensagem e compartilha essa mensagem fragmentada em três partes ali. E essa mensagem, conforme o Apocalipse nos apresenta, é a mensagem final de Deus para a humanidade. Portanto, é uma mensagem muito importante que tem impacto hoje na vida de toda a humanidade e que a Igreja de Deus, simbolizada por esses anjos, é comissionada a enviar e anunciar a todo mundo. Michelson, qual seria assim o resumo dessa mensagem? É claro que ela é muito importante, se desdobra em vários pontos, mas o que está no centro dela? Tem um trecho aqui do nosso guia de estudos que eu quero destacar que diz assim: as três mensagens angélicas são a última mensagem de misericórdia de Jesus, um chamado a deixar de confiar em nossa própria justiça e passarmos a confiar na justiça de Jesus para nos justificar, nos santificar e, no fim dos tempos, nos glorificar. A transformação final, né? Eu penso assim, que se nós fôssemos espremer as três mensagens de Apocalipse 14, sairia ali o conceito, a doutrina, a verdade da justificação pela fé. Inclusive ela começa dizendo, né? E vi um anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho eterno. Nós vamos depois explorar mais esse assunto, né, do Evangelho eterno, mas o Evangelho é boa nova da salvação, né? Então, se espremêssemos um pouquinho mais, eu creio que extrairíamos dali a palavra dependência. E analisamos, né, no programa anterior a questão do grande conflito, no capítulo 12. O grande conflito começa com essa disputa entre dependência e independência. Satanás, antes Lúcifer, ele se independe de Deus, da fonte de vida, do Criador. Ele traz esse vírus da rebelião, inocula, né, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e de novo ele consegue fazer com que esses primeiros pais tenham a pretensão de serem independentes. E o problema se instala aqui na Terra. Então,
a doutrina da justificação pela fé, do Evangelho, é nos trazer de volta à dependência de Deus. E aí somos justificados, somos perdoados, somos tornados santos, né, por meio do sangue de Cristo, como já vimos também no estudo anterior. Então, eu diria assim que a essência dessa mensagem que é essencial é justamente a justificação pela fé, o perdão por meio de Cristo e a justificação que nos torna realmente dignos. Não porque tenhamos dignidade qualquer, né, ou tenhamos qualquer coisa que nos recomende diante de Deus, mas quando Deus olha para nós e nos vê revestidos por Cristo, né, por sua justiça, Ele vê Jesus em nós. E por causa dele nós somos então tidos como santos e justos. Agora, é muito importante perceber que a gente até estudou isso no programa anterior, né, que nós temos livre arbítrio, ou seja, fomos dotados com a capacidade de escolher. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, que é um ser livre e que nos fez semelhantes a Ele também nesse aspecto. Então, pastor Dornelles, depois que o pecado se instaurou, por conta, inclusive, do exercício da liberdade, Deus vem pregando o Evangelho ao longo de todo o tempo. Por isso, o Apocalipse 14 diz que esse Evangelho é eterno, ou seja, é uma comunicação divina que não se modifica ao longo do tempo, para que as pessoas possam usar a sua liberdade em favor de sua própria salvação. Não é? Como a gente associa essa pregação do Evangelho no contexto final, aqui sintetizado nas 3 mensagens angélicas, com essa nossa competência ou capacidade de escolher? Muito bem, é interessante a gente considerar que os anjos, em Apocalipse 14, eles devem ser vistos como símbolos, né? Tudo no Apocalipse, na verdade, é dado através de figuras simbólicas, né? Metáforas. Então, o anjo pregando aqui é uma representação dos seres humanos que conhecem a mensagem profética, o Evangelho, né? E então eles pregam para as demais pessoas. E a primeira pregação, o primeiro anjo, fala de juízo, né? Então, o grande conflito se instala, ele se desenvolve, ele chega a seu auge na cruz, quando Jesus vence, né? E depois vem um período de provação, a igreja perseguida por 1260 dias, anos, né? E então nos aproximamos, segundo Apocalipse 12, 13 e 14, do juízo, de um resumo, né? Uma conclusão de toda essa história. E a pregação, então, chama as pessoas a exercerem o seu arbítrio e tomar um lado, né? Nesse conflito, né? Então, segundo Apocalipse 12, veja, tem 2 grupos, tem o grupo do dragão, os anjos dele de um lado e pessoas com eles, e também o grupo de Miguel, a mulher, né? E aí vem o remanescente. No clímax, né, da visão de Apocalipse 12 aparece a figura do remanescente. Que decisão as pessoas devem tomar, pensando no juízo, né, que se aproxima, a partir dessa perspectiva de Apocalipse 12, 17? O tempo do fim chegou e as pessoas devem aderir aos mandamentos de Deus. Demonstrar dessa forma que elas amam a Cristo, né, e que têm o temor de Deus. Segundo Apocalipse 13, a decisão é de portar a marca da besta ou o selo de Deus. Porque um grupo porta a marca da besta, Apocalipse 13, né, versículo 15 em diante, e depois o capítulo 14 fala de 144 mil que tem o selo de Deus. Então, ou seja, uma decisão, as pessoas têm de escolher o lado delas. E o que tem a ver a marca da besta aqui, né? Porque ela é colocada sobre a mão ou sobre a fronte, né? E isto é uma alusão a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 8, né? Quando Deus fala da lei, e aí Moisés vem e fala, essas palavras que hoje te ordeno serão sinal na tua mão e frontal entre os olhos. Então, no lugar onde deve estar a lei de Deus, símbolo das ações, né, as atitudes e do pensamento, aí a besta traz a marca dela. Fica subentendido, fica indicado assim que a marca da besta é a oposição, é uma outra lei diferente da lei de Deus. Então, ele repete a mesma mensagem de Apocalipse 12, mas com outras palavras, né? As pessoas, diante da proclamação da chegada da hora do juízo, elas têm de tomar uma posição, se elas portam a marca da besta ou se elas têm o selo de Deus, né? Então, o tempo de decisão chega a um auge, a um clímax, né? Com o tempo do fim, com o início da mensagem do juízo, né? E a humanidade tem de se preparar para ser libertada, né? Ser absolvida nesse juízo. Muita gente não consegue enxergar graça em juízo, né? Especialmente quando pensa no Apocalipse, mas eu penso que a graça de Deus está refletida exatamente no fato de Deus estar dando uma oportunidade às pessoas. Deus não vai destruir o mundo sumariamente, de uma maneira inesperada, sem dar às pessoas uma oportunidade de se decidir ao lado dele. Então, a pregação do Evangelho
que a igreja faz no tempo do fim, representado aqui por esses 3 anjos, representa exatamente Deus ofertando à humanidade uma chance, uma opção. Como Noé pregou 120 anos para o mundo antediluviano, dando aquela comunidade, aquela sociedade uma oportunidade de arrependimento, a igreja também faz isso no tempo do fim. Pastor, acho que cabe aqui um reforço de que, até falamos isso no programa anterior, né, de que, embora muitos pensem que o Apocalipse é um livro de mensagens duras, desesperadoras, amedrontadoras, né? É bom lembrar que ele já começa dizendo assim no verso 3, capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouvem, os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas aqui escritas, né? Porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz aquele que conhece o que vai acontecer, claro, sabe que no fim o cordeiro vence o dragão e por isso ele se enche de esperança. Não é uma mensagem, não é uma pregação do medo. Pelo contrário, o certo, né? É libertadora. E oferece a você a oportunidade de escolher o que é certo. Nós vamos entrar em mais detalhes ao longo dessa temporada, mas é importante lembrar que o juízo em Apocalipse 14, 6, né, faz uma referência ao juízo em Daniel 7 e 8. Né? Investigativo. Daniel 7 é o juízo em favor dos santos. Daniel 8 é o juízo para a purificação dos santos, que tem o seu antecedente no Yom Kippur, né, o dia da expiação. Né? E a expiação é feita pelo sangue de um animal que é morto, né? É o sangue que purifica. Então, a finalidade desse juízo é purificar, justificar, santificar e qualificar as pessoas para serem aprovadas. É por isso que, quando a gente lê lá em Daniel, a gente observa que o juízo, como você mencionou, tem 2 funções, né? É tirar o domínio das forças do mal, do chifre pequeno, no contexto ali de Daniel 7 e 8, e transferir esse domínio para Cristo e para os santos do Altíssimo. Então, Jesus recebe o domínio de volta e ele compartilha esse domínio conosco. Então, na verdade, o juízo é boa notícia para todos nós. Boa nova. É verdade. Bom, e a pregação, no centro da pregação das 3 mensagens angélicas está o anúncio do juízo, né? Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, diz Apocalipse 14, verso 7. Veja aqui, pastor Adenilton, há 2 passagens muito interessantes que estão conectadas. Essa que acabei de citar agora, e Mateus 24, 14, em que Jesus disse que o evangelho do reino será pregado a todo mundo. Veja que lá em Apocalipse 14, a ideia é que vai ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Uma amplitude muito ampla, vamos chamar assim, né? Todo mundo. É universal essa pregação. E Jesus também enfatiza isso em Mateus 24, 14. O evangelho vai ser pregado a todo mundo. Veja que aí está ficando clara a ideia de que Cristo realmente quer salvar e dar oportunidade a todas as pessoas, não apenas uma parte. Né? Verdade. Uma coisa importante para a gente entender, não somente em Apocalipse, mas em todo o Novo Testamento, é o fato de que o sacrifício de Jesus tem repercussões universais. E porque a mensagem do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus tem repercussões universais, essa mensagem tem que chegar a todo mundo, né? Por exemplo, quando a gente lê lá em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus diz, toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Então, Jesus começa o texto falando de uma autoridade universal, céu e terra, e depois ele diz, todas as nações. Então, porque a autoridade dele é universal e o sacrifício dele tem repercussões universais, a mensagem sobre o seu sacrifício tem que chegar a todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham a chance, né, de poder tomar uma decisão. Quando a gente chega aqui a Apocalipse 14, 6, existe uma coisa muito interessante acontecendo. Você tem aquilo que alguns especialistas de Apocalipse chamam de audiência quádrupla. Né, você tem a referência ali a nação, tribo, língua e povo. Isso acontece 7 vezes em Apocalipse, né? Acontece aqui em Apocalipse 14, 6, vai acontecer no capítulo 5, no capítulo 7, em vários lugares ao longo, no capítulo 10, 17, no capítulo 11 também. Mas existe uma coisa muito interessante aqui, já que nós estamos falando de escolha, é que assim como cada nação, tribo, língua e povo é palco, cenário e audiência para a mensagem do Evangelho, o dragão e as bestas querem alcançar as mesmas coisas. Por exemplo, lá em Apocalipse 17, 15, nós lemos basicamente a mesma coisa aqui, não é? Ó, Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa referência, essa audiência quádrupla, aqui em Apocalipse 14, 6, em Apocalipse 17, 15, em Apocalipse 14, 6, são as pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho Eterno. E ali, em Apocalipse 17, 15,
é o dragão e as bestas, né, as bestas ali do capítulo 17, tentando alcançar os habitantes da terra. Ou seja, Apocalipse coloca realmente aqui os habitantes da terra como alvo tanto do evangelho eterno como da mensagem do falso evangelho, por assim dizer. Uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente chega lá, Apocalipse 18, a gente tem aquele chamado, sai dela, povo meu. Na sequência, nós vamos ter ali na estrutura de Apocalipse o texto da Nova Jerusalém. Isso é curioso porque... Sai de um lugar pro outro. Exato, sai daqui para poder você vir para cá. Ou seja, para você entrar na Nova Jerusalém, você precisa sair da Babilônia, não é? E isso é curioso porque a primeira pessoa na história que fez esse movimento foi Abraão. Foi. Não é? Então, Abraão sai de Babilônia para ir para a terra que Deus iria mostrar, para Canaã. Que é Jerusalém mesmo. Que é Jerusalém. Ur dos caldeus. Exato. E ele, no ápice da narrativa da vida dele, Gênesis 22, ele está no Moriá, que é onde se construiu o templo de Jerusalém. E quando o povo de Deus peca, né, no tempo dos profetas, é levado de Jerusalém para a Babilônia. Né? E depois, quando se reconsagra, é trazido de volta de Babilônia para Jerusalém. Isso tem uma conexão muito interessante com o tema, que são escolhas e decisão, porque sai dela, povo meu, é uma alusão à queda de Babilônia literal. Babilônia foi destruída lá, então não adianta ficar lá. Então é como se Deus dissesse, ó, vocês estão debaixo de um edifício que vai cair, sai debaixo dele. E outra, vem para cá, tem uma cidade para vocês viverem para sempre, onde vocês serão livres. Aí em Babilônia vocês são escravos. O meu povo não pode continuar em Babilônia. Então o convite de Deus é para a gente ir para Jerusalém. Não é verdade que quem avisa, amigo é? Exato. Como Deus poderia deixar a humanidade sem um aviso, sem essas mensagens tão importantes, sabendo Ele, porque Ele já predeterminou no sentido macro, como a gente viu no último estudo, né, que o pecado vai ter fim. O mundo de pecado será destruído e um novo mundo vai ser criado. Então, como Ele deixaria as pessoas sem ser avisadas disso? Né? Então, por isso que a pregação tem que ser universal, né? Cada nação, tribo, língua e povo. Não podemos fazer acepção quanto ao destinatário da mensagem, né? Tribos, não importa que tribo urbana, tribo silvícola, né? Não importa se a pessoa já conhece alguma coisa de Jesus ou da Bíblia ou nada disso, né? Todas as pessoas têm que ser alcançadas por essa mensagem e nós temos que fazer isso, né? Enquanto há tempo. Essa mensagem está chegando na sua casa agora, que maravilha, né? A profecia está se cumprindo, você está ouvindo do domínio de Cristo, do reinado de Cristo, e você é convidado a ser um súdito de Cristo e viver na cidade de Cristo, que é a Nova Jerusalém. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma dica muito importante para você, que é esse livro, está saindo do forno agora, As 3 Mensagens Angélicas de Ellen G. White, uma coleção de escritos da autora inspirada sobre esse tema tão importante que a gente sabe, que é a mensagem que Deus está pregando no tempo do fim para salvar a nossa vida. Então, se você deseja adquirir esse livro, você já sabe, é muito fácil, é só acessar o site cpb.com.br, você vai encontrar esse livro e outros materiais muito especiais da querida Casa Publicadora Brasileira. A gente estava conversando no bloco anterior sobre tempo de decisão, que é o tema central do nosso estudo nesta semana. Pastor Dornelles, existe um embate aí muito forte. Nós sabemos que no Apocalipse existe o antagonista e o protagonista, ou na ordem protagonista e antagonista, Jesus versus Satanás, que aqui, no contexto das 3 mensagens angélicas, aparecem representados pelas palavras ou imagens filho do homem e bestas, que são agentes de Satanás. Como é que você enxerga esse conflito aí? É muito interessante perceber, né, Jesus ser qualificado como filho do homem, neste contexto aqui, Apocalipse 14, né, que está logo após a descrição da atuação das bestas, né, as 2 bestas. E o texto faz a gente se lembrar de Daniel 7, né, novamente, porque ali há um filho do homem, né, ou filho de homem. E curioso é que em Apocalipse 7, as bestas são símbolos de seres humanos que perderam a racionalidade. São as pessoas que exercem o poder, mas sem o discernimento, né? Elas exercem o poder como bestas, como animais irracionais. E
por sua vez, esse texto de Daniel também nos faz lembrar de Gênesis, capítulo 1, né? Porque Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Então, o domínio que foi dado a Adão para ser exercido, né, como um filho de Deus, sabe, com uma característica humana, de humanidade de fato, né, com discernimento, racionalidade, amor, justiça, esse domínio é tirado por Satanás, né, é usurpado, e aí as bestas passam a exercê-lo, seres humanos que estão sem a imagem divina. Agora, Daniel diz que esse domínio não permanece com as bestas indefinidamente, né? Veja o capítulo 7, versículo 12, né, diz assim, quanto aos outros animais, às outras bestas, né, foi-lhes tirado o domínio. Então, aqueles que exerceram de forma imprópria, né, perdem o domínio. E o verso 14 diz, foi-lhe dado o domínio ao Filho do Homem. Né? Então, as bestas perdem o domínio para uma figura que é humana, que tem a humanidade, o discernimento, a racionalidade, né, que é o próprio Filho de Deus, que nasce como um ser humano, né? E é curioso perceber, sabe, que os reis antigos, né, eles não só exerciam o domínio de forma irracional, exploratória, como eles queriam parecer animais, sabe? Usavam chifres, né, bovinos, rabo de touro, sabe? E apareciam através de imagens animalescas, né? Então, quando o Apocalipse 13, Daniel 7, retrata o domínio humano, né, sendo exercido por estes elementos, e depois esse domínio é tirado pela figura do Filho do Homem, quer dizer que Jesus vem e ele restaura a imagem de Deus no ser humano, sabe? Então, ele é o filho que tem a racionalidade, né, do primeiro Adão. Ele pode exercer o domínio e não vai explorar, não vai matar, né, porque ele tem a figura de Deus, né? E daí ele devolve o domínio para aqueles que são filhos do Altíssimo, segundo Daniel 7, né? Então, Jesus ser retratado como Filho do Homem aqui em Apocalipse 14, é como se dissesse, está chegando o momento, né, em que ele vai se manifestar para resgatar de vez o domínio e compartilhar com aqueles que têm a imagem de Deus, têm o selo de Deus. Um dado muito curioso em relação a esse texto de Daniel 7,14 é que essas palavras que são mencionadas aqui no iniciozinho do verso 14, foi-lhe dado domínio. Jesus repete lá em Mateus 28,18. Se a gente pegar o texto grego desse texto aqui, que a gente chama de Septuaginta, né, o texto grego do Antigo Testamento, as palavras que aparecem aqui são as mesmas palavras que Jesus usa em Mateus 28,18. Né? Assim, os colegas que estão nos acompanhando em casa, mesmo que não saibam grego, mas somente para ter uma ideia do som, aqui em grego seria kai edote exousia. Essas são as mesmas palavras que Jesus usa lá. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu sou essa figura lá de Daniel, né? E é interessante quando a gente vai para Apocalipse, esse texto aqui do capítulo 14, verso 14, essa figura aparece aqui e aparece numa posição central, não é? A gente sabe, a gente falou sobre essa questão de Apocalipse ir e vir, mas existem algumas porções em Apocalipse que seguem uma ordem cronológica, né? Por exemplo, lá no capítulo 19, verso 11, nós temos aquele cavaleiro ali, é Cristo, né? E aí você vai ali na sequência. Aqui no capítulo 14, verso 6, a gente tem aí a tríplice mensagem angélica começando ali, e a gente pode ir até Apocalipse 15, verso 2, né? Com um pequeno intervalo ali. E no capítulo 14, quando a gente pega aqui no verso 14 a figura do Filho do Homem, ele aparece entre a tríplice mensagem angélica e mais 3 anjos que aparecem a partir do verso 14. Dos versos 6 a 13, nós temos os 3 anjos. No verso 14, você tem a figura do Filho do Homem. Aí no verso 15 aparece outro anjo, né, saindo do santuário. No verso 17, o texto menciona outro anjo. E no verso 18 menciona outro anjo. Então você tem 3 anjos em Apocalipse 14, 6 a 13. Você tem 3 anjos, Apocalipse 14, 14 a 20. O Filho do Homem aparece como figura central. Alguns até estudiosos assim, de outras denominações tentam dizer que essa figura aqui talvez não seja Cristo, seja um anjo também. Mas Apocalipse 1 já nos deixa claro que isso aqui é Cristo, porque a imagem do Filho do Homem nas nuvens nós encontramos já no capítulo 1. No verso 7 você tem uma referência às nuvens, né? Eis que vem com as nuvens, não menciona aqui o Filho do Homem, mas essa é uma imagem que vem lá de Daniel 7 também, né? E você tem no verso 13, quando João está descrevendo essa figura celestial, que é Cristo, né, diz assim, no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho de Homem.
E essa imagem também vem lá de Daniel. Então, Jesus assume uma posição central ali no capítulo 14. Eu acho importante isso, porque nós sabemos que nós temos a responsabilidade, o compromisso e o privilégio de levar essa mensagem ao mundo. Mas a figura central não somos nós, não somos os mensageiros humanos, a figura central é Cristo. Um detalhe aqui, abrindo aqui um pequeno parênteses, já fechando em seguida, é que o evangelho pregado por este anjo simbólico, que representa um povo com uma mensagem sendo proclamada ao mundo, é eterno, ele é imutável. E nos tempos em que vivemos, a gente vê aí muitos evangelhos, né? Distorções do evangelho sendo pregadas para o lado de cá, para o lado de lá, enfim. Já que falamos em domínio, e isso começa com Adão, né? Adão, no mundo perfeito e ideal, seria aquele que dominaria, né, o planeta, ele perde esse domínio. Quando estudamos Daniel e Apocalipse, especialmente, percebemos que esse domínio, ele pertence a Deus e será dado ao povo do Altíssimo após a volta de Jesus, né? Então, o mundo de novo restaurado. Hoje existe uma teologia deturpada que é conhecida como teologia do domínio, né? O dominionismo, em que as pessoas estão pensando que poderão trazer o reino de Deus por esforços humanos, via política, via, enfim, iniciativas humanas. Mas é bom lembrar que aquela pedra que atinge a estátua em Daniel 2, ela vem lá do céu sem esforços humanos, sem auxílio de mãos humanas. Então, o reino de Deus, ele é dado, ele é trazido por Deus, né, na volta de Cristo, numa intervenção direta divina, não esforços humanos. Há várias teologias aí hoje em dia equivocadas que têm trazido a ideia, têm pregado essa ideia de que o ser humano deveria implantar o reino de Deus na Terra, deveria ele então promover um pré-milenarismo, né, de promover a paz e a harmonia para que então Jesus venha e termine o trabalho. Não, isso vem de Deus e a nossa missão não é dominar, nossa missão hoje é pregar, é anunciar o reino vindouro. É muito interessante o Apocalipse retratar Jesus como filho do homem aqui, porque esse era um título que Jesus usou muitas vezes para si durante os evangelhos e a sua estada aqui na Terra. E esse título, ele, vamos dizer assim, humaniza Cristo, né? Ou retrata bem a faceta humana da natureza de Cristo, ou da natureza humana de Cristo. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo e para sempre será assim. Isso é muito importante pensar porque nós temos em Cristo, portanto, alguém que conhece as nossas dores, sabe onde passamos. E como foi muito bem colocado, Cristo é o homem ideal. Aquele homem original, Adão, e todos nós como consequência, perdemos o domínio sobre o mundo. E a natureza se tornou hostil ao ser humano. E é muito importante e interessante ver a Bíblia retratando isso profeticamente com as bestas, que são animais da natureza, que são ferozes e agressivas contra a humanidade. Então, o ser humano que deveria dominar se tornou uma possível vítima das bestas ferozes que representam os impérios, os reinos que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Mas aqui no Apocalipse, o Filho do Homem, no juízo, resgata o domínio e subjuga as bestas ferozes que representam seres humanos, como você disse, que arrogam a si, instigados por Satanás, né, arrogam para si a competência de dominar e ferir o povo de Deus. Né? Pastor, o fato de ser o Filho do Homem quem julga, porque Deus entrega a ele, né, essa prerrogativa, nos enche de esperança, porque, como se diz, né, no coração de Deus, o Deus Filho bate, no peito do Deus Filho bate um coração de carne. Porque a Bíblia nos indica isso, que Jesus, ele leva para o céu o seu corpo glorioso, né? Então, nós temos lá um Deus que se identifica com a humanidade. Uhum. Ele é o juiz advogado. É aquele que tem todo o interesse em vindicar, salvar, restaurar e nos conceder os méritos que são dele para que nós possamos ser tidos como absolvidos no juízo, né? Então, quando você pensar em juízo, nossos amigos que estão nos acompanhando, né, e tiver medo, pense que quem está lá julgando é aquele que morreu por você. Então, o que você tem que fazer? Arrepender-se, pedir perdão e pedir que Deus o restaure, conceda essa graça. E não há dúvida de que o juízo, ele é um momento em que Deus está ferindo o caráter do seu povo, está avaliando as escolhas que nós fizemos, o que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio. Ok? Isso é uma faceta do juízo inegável. Mas Daniel 7 e Apocalipse também revelam de uma forma muito clara que um dos objetivos centrais do juízo é condenar os atos perversos dos inimigos do povo de Deus ao longo da história, restaurar o domínio de Cristo sobre a humanidade e compartilhar esse domínio com aqueles
que foram aprovados nesse juízo porque se subordinaram a Cristo e a sua lei. Então, a gente tem que olhar para o juízo pensando, como você disse, que quem está lá é Cristo, o nosso irmão, aquele que veio aqui à Terra e sabe o que nós passamos aqui. Portanto, ele intercede por nós. E, ao mesmo tempo, ele tem o propósito de condenar os nossos inimigos. É importante lembrar também, né, que Satanás comparecia diante de Deus, né, como um acusador, como em Jó, por exemplo, né? E a expressão que é usada em Jó é que ele comparece diante do Senhor. A expressão diante do trono, diante de Deus, né, aparece várias vezes no Apocalipse, capítulo 8, por exemplo, né? Mas aqui em Apocalipse 12 tem uma sugestão muito importante, porque diz que o filho nasce e é arrebatado para Deus ao seu trono, né? E em seguida diz que o dragão é expulso. Então, o juízo não se processa no céu, veja que coisa bela, né? Não se processa no céu enquanto Satanás tem acesso lá para comparecer e acusar, né? O juízo se processa depois que Jesus toma o lugar, expulsa o dragão, né? E aí ele comparece então como nosso irmão, como diz Hebreus, né? Aquele que tem a nossa natureza, e ele não é o acusador, mas o defensor, né, da humanidade no juízo. Então há uma substituição de posição aqui, a posição que Satanás exerce, em que ele tem o domínio da terra através das bestas, né? E ele comparece para acusar diante de Deus. Então Jesus, através da sua vitória, ele toma esse domínio de Satanás, ele o expulsa do céu, e em vez do acusador diante de Deus, agora tem o defensor, Jesus Cristo. Tudo isso demonstra que, em vez de temer o juízo, nós deveríamos amar o juízo e clamar a Deus por juízo. Nesse contexto, é boas novas. Exato, existe um salmo, não estou lembrado agora do salmo, mas Davi fala assim: julga-me, ó Deus. Se o julgamento não fosse positivo, se o juízo divino não fosse positivo, Davi nunca iria pedir isso a Deus. Ele diz: julga-me, ó Deus. Ou aproximar-se com confiança junto ao trono da graça. Exato, confiança. Entrando ali em Hebreus, né? E é interessante falando em Hebreus, quando a gente entra ali em Hebreus 1 e 2, o autor de Hebreus dá todas as características prerrogativas para mostrar que Cristo é o nosso representante ideal. No capítulo 1, ele usa vários salmos para mostrar que Cristo é divino. No capítulo 2, ele aborda o fato de que Cristo é humano, porque Jesus é Deus e homem, ele é o representante ideal, o nosso representante ideal é a ponte, o santuário celestial. Um detalhe também que eu acho muito bonito aqui, pastor, já que a lição traz Daniel 7 como um texto para leitura e estudo, que também acontece lá em Apocalipse 4, 5, né? Daniel 7, ele começa a descrever a atuação das bestas naquele mar agitado, né? Conflitos e sucessão de reinos e guerras, e o povo de Deus sendo perseguido e oprimido. Chega um momento em que ele faz uma pausa na narrativa e aí a visão se transporta para o céu. E ele vê no trono Jesus, né? O Filho do Homem, diante do Ancião de Dias. Eu entendo isso. Depois ele retoma a narrativa das bestas, né? Para concluir o capítulo. Eu entendo isso também como uma tônica de esperança, porque é como Deus dizendo assim: a situação aí está complicada, né? Está brava, né? Conflituosa, mas não se esqueçam de que no trono do universo eu estou. Eu me assento aqui, eu governo. Então, as coisas serão conduzidas de acordo com a minha vontade. No Apocalipse acontece a mesma coisa. João começa a ter suas visões e, antes de prosseguir com suas visões, ele tem uma visão do santuário celestial. Uma visão de Deus entronizado, Deus no seu trono. É ele dizendo: eu estou aqui, eu estou in charge, né? Eu estou no comando aqui. Ezequiel capítulo 1, a mesma coisa. A situação ali era difícil, né? A Babilônia estava tomando conta do pedaço, digamos assim. E, de repente, Ezequiel tem uma visão do trono de Deus que desce, né? Aquela visão majestosa, daquelas rodas intrincadas. Deus está no controle. Então, queridos amigos que estão em casa acompanhando aí, onde você esteja, né? Não esqueçamos desse detalhe importante, né? De que, por mais conflituosa que esteja a vida, pessoal ou no mundo, Deus está no controle. Deus está no trono. E ele vai conduzir as coisas para um desfecho de esperança. Em relação a esse assunto, eu acho que uma mensagem central, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, é que Deus está no controle, mesmo quando parece que ele não está no controle. Porque a gente começa a ver a sucessão de bestas, por exemplo, lá em Daniel 7. A gente começa a ver a atuação das duas bestas lá de Apocalipse 13. Não é? E aí alguma pessoa pode olhar para o texto e pensar o seguinte: Deus perdeu o controle. Mas, de fato, o Apocalipse 4 nos dá as lentes com as quais a gente tem que ler tudo que vem depois. Deus está em seu trono, Ele está conduzindo e Ele vai nos levar em segurança até a Nova Jerusalém. Veja que o juízo é o momento em que Deus rompe, né, com o domínio das bestas, né? Isso está bem claro em Daniel e é feito de forma muito bela, né? Ele narra, por exemplo, no capítulo 7, verso 8, as bestas. Aí ele diz: continuei olhando, verso 9, né? Até que foram postos nos tronos.
Então, ou seja, aquela situação dura até que os tronos são postos para juízo, né? No versículo 22, né? Ele diz no 21, né? Eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, né? E diz, até que veio o ancião de dias. Então, essa ação de Deus, né, que é dada através do julgamento, né? E ele no seu trono exercendo o poder, é para romper, né, essa situação do domínio das pessoas. Se a gente encontra um leão, um urso, um leopardo, a gente tem medo, porque eles devoram o homem, né? Mas o juízo é para acabar com esse medo. Esses animais não serão mais hostis. E Isaías vai lidar bem com essa imagem, né? Que os animais ferozes vão poder estar junto conosco, com a ideia de que o juízo de Deus devolve para a humanidade aquilo que Deus criou no início. Então, não haverá mais como simbolizar animais ferozes como inimigos do povo de Deus, porque o pecado será extinto e a ferocidade dos animais e a hostilidade contra o ser humano também será extinta. E tudo isso acontece no contexto do juízo de Deus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora para o último bloco desse nosso encontro. Eu quero fazer uma recomendação para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus, especialmente sobre o tema do pecado. O pecado é uma grande mazela, um grande problema que nós enfrentamos, o maior de todos, e é preciso que a gente saiba como se libertar dele. E essa revista foi desenvolvida exatamente para você conhecer sobre esse tema bíblico e entender, primeiro, o que é o pecado, como ele surgiu e quais são os remédios de Deus para a libertação desse grande mal. Você já sabe, se deseja receber esse material sem custo nenhum na sua casa, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, porque nós vamos enviar com muito carinho esse material para você e esperamos que você conheça mais sobre Jesus, sobre a sua palavra e sobre o plano de salvação. Fica a dica, manda a mensagem que a gente manda para você com todo carinho. Nós vamos continuar estudando e o tema dessa semana está muito importante porque a gente está vendo como Deus está falando a nós no Apocalipse em busca de uma decisão de nossa parte. O Deus de amor, o Deus da graça, ele anuncia o Evangelho para que a gente fique ao lado dele e da verdade. Pastor Dornelles, Cristo é apresentado no Apocalipse como vencedor, como vitorioso, e esta vitória é representada com uma coroa. E aqui no capítulo 14, o Filho do Homem está nas nuvens com uma coroa. O que isso significa? Bom, a tônica, né, da vitória de Cristo, e Cristo como vencedor, é muito forte, né, no Apocalipse. Satanás é perdedor e Jesus é vitorioso no Apocalipse. E é vitorioso também o povo de Cristo, né? E perde o outro lado. É interessante ele mostrar isso através dessa coroa, né? Então, capítulo 14, verso 14, né? Você vê o Filho do Homem sentado numa nuvem com uma coroa de ouro na sua cabeça. Interessante que o dragão também tem coroas, né? Só que é uma coroa diferente. Então, no capítulo 12, verso 3, né, ele descreve o dragão. Diademas, né? E diz que ele tem 7 diademas, né? São coroas também. Essa é a coroa real. A diademata, né, em grego, é a coroa real. E os imperadores romanos, né, não usavam essa coroa normalmente. Eles gostavam de usar a outra coroa, a Stephanos, né, que é a coroa do vitorioso, do vencedor, porque eles se apresentavam como guerreiros, né, vitoriosos, voltando de batalha, né? Então, o tema da vitória no Apocalipse é muito forte, é muito presente, né? Por exemplo, você vai às cartas, às 7 igrejas, né? Se você pensar nas cartas como sendo retratos, né, de 7 fases da igreja, a oferta de vitória é dada a cada fase da igreja. Porque Jesus fala 7 vezes, olha, o 2 verso 7 com Éfeso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ao vencedor dar-lhe-ei se alimente da árvore da vida, né? Depois a Esmirna, no verso 2, 11, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. E assim ele vai e fala a cada uma das 7 igrejas sobre o vencedor, o vencedor, o vencedor. Até que por fim a Laodiceia, né, o verso 3, 21, ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Interessante que ele liga, né, com o tema da coroa de novo, porque no capítulo 4 aparecem 24 tronos, eles não estão vazios, né, tem 24 anciãos. E o que eles têm? Eles estão vestidos de branco e têm uma coroa, uma Stephanos na cabeça, né? Eles são os primeiros vitoriosos, né? Os primeiros vencedores. Quando a gente avança ao longo do Apocalipse, o capítulo 12, aí fala da vitória de Cristo sobre o dragão
e diz que os santos vencem também o dragão, pelo sangue do Cordeiro. Né? No capítulo 15, aí ele tem a visão, verso 2, né? Vê o mar de vidro mesclado com fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, em pé no mar de vidro. Então, o tema da vitória é muito forte no Apocalipse. E ele tem uma base, né? Um fundamento, é o sacrifício de Cristo e o seu sangue derramado. Então, esse sangue é o elemento da vitória. Quem clama pelo sangue de Cristo, vence. Né? E a coroa aqui que Jesus usa, finalmente, será trajada também pelo servo de Deus. Porque a mulher em Apocalipse 12, né, tem a coroa também, Stefanos. São dois que usam, né, a coroa no Apocalipse. Jesus usa a coroa, Stefanos e a mulher. Os 24 anciãos, que são também parte da mulher. Exatamente. E aí, pastor Demilton? Pois é, esse tema da vitória é um tema assim, extremamente interessante em Apocalipse. A gente vê uma culminância, por assim dizer, aqui em Apocalipse 14, pelo menos começando nessa seção central de Apocalipse, com o momento da segunda vinda de Cristo, né? Eu gosto muito de pensar aqui no capítulo 14, verso 15, quando o texto fala sobre o momento da colheita, né, o momento de ceifar. A frase aqui que João utiliza, ela é muito parecida com a frase que aparece nos versos 6 e 7. Aqui no verso 15, ele diz: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. A fraseologia é quase idêntica ao que aparece no capítulo 14, verso 7. Chegou a hora do juízo. Isso mostra que João quer que a gente perceba uma relação entre o juízo e a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda é o momento realmente que nós vamos ter a vitória final, né? E é interessante porque a ideia, quando o texto fala aqui fala que a seara da terra já amadureceu, a gente pensa, o que foi que provocou esse amadurecimento da terra, não é? E são duas coisas aqui no texto. Uma é a pregação do Evangelho eterno na terra e outra é o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, isso é uma coisa muito interessante. Enquanto Jesus está no santuário celestial desenvolvendo sua obra, não é? Existe um povo na terra pregando a tríplice mensagem angélica. Essas duas coisas preparam a terra para a grande colheita. E a mensagem é a seguinte: nós podemos ser vencedores assim como Cristo venceu. Lá em Apocalipse 17, 14, isso é dito claramente, né? Quando o texto menciona assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Né? E aí diz aí, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, a mesma linguagem que vai aparecer no capítulo 19. Aí o texto completa dizendo assim: vencerão também se acham com ele. Os chamados eleitos, fiéis, que se acham com ele. Né? É interessante, a gente vai estudar mais na frente esse texto, mas essas duas palavrinhas aqui, chamado e eleito, são duas palavrinhas essenciais, importantes para a gente entender a ideia do que é a igreja. Em Apocalipse, sobretudo, o termo eleitos. Não é? É um termo que aparece em outros lugares no Novo Testamento, com uma carga de aliança muito forte, né, mostrando aqui que existe realmente um povo fiel na terra. A vitória de Cristo é a vitória desse povo também. E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. A mensagem é sempre direcionando para a vitória de Cristo. Nós só podemos vencer nele, aquilo que Paulo disse: tudo posso em Cristo que me fortalece. A vitória é dele e, por extensão, a vitória é nossa também. Amém. Bom, pastor Michel, isso aqui está falando de colheita e o texto apresenta duas colheitas, na verdade uma positiva e uma negativa. Como isso se conecta, na sua visão, ao tema geral do nosso estudo aqui, que é escolha, decisão? O que se planta, colhe, né? O que nós plantamos, colhemos. Um dos textos que a lição propõe para o nosso estudo aqui é Marcos, capítulo 4, 26 a 29. Eu vou ler aqui, são poucos versos, né? Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. De novo aqui a questão da colheita, né? A lição ela apresenta aqui, eu quero destacar também aqui dois trechos, né, de textos de Ellen White. Na parte de sexta-feira, Grande Conflito, página 462, diz assim: somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual.
A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Se você planta o tempo todo ali conteúdos seculares, conteúdos profanos, conteúdos que não edificam na sua mente, isso vai fazer parte do solo do seu coração, né? E um dia isso vai germinar, né? É inevitável. Somente a graça de Deus tem o poder para erguer o ser humano. Se depender de si mesmo, sua vida vai inevitavelmente piorar cada vez mais. E aí, voltando aqui para a lição de quarta-feira, tem um outro trecho aqui bem interessante do Parábolas de Jesus, página 33, que diz assim: a germinação da semente representa o início da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Está aqui no Evangelho, né? Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento, que é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase. A santificação é obra de toda uma vida, né? A questão da perfeição cristã, a perfeição bíblica, né? Que não é absoluta como a de Deus é, cada um em sua esfera, e, no entanto, em cada fase, se você está ligado a Cristo, você é perfeito, é tido como perfeito. Ainda que é mais ou menos como um bebezinho, né? A gente compara também assim, né? Ele nasce carequinho ali, né? Alguns mais, outros menos. Ele nasce desdentado, não anda ainda, mas é um bebê perfeito naquela fase. Vai crescendo, começa a dar os primeiros passinhos, o cabelo vai crescendo, os dentinhos também, mas ainda faltam dentes. Ainda está trôpego, né? Mas é perfeito naquele estágio. E assim, a vida cristã. O aperfeiçoamento total é quando o cabelo cai no final, né? Depois volta também, após a glorificação, né? Cai aqui e volta aqui, ó. Aí compensa, né? De outras formas, né? É o que você está falando, num crescente de aperfeiçoamento, né? A gente tem que voltar a ser como criança, né? Então... Chama a nossa... Pois não. Sim, pode prosseguir. Chama a nossa atenção aqui, né? Que a pessoa pode ler Apocalipse 14, aí chega na ceifa, vindima, né? E depois no capítulo 16, as pragas. Aí ele pensa, bom, então... Vem o juízo, Apocalipse 14, 6 e 7, aí vem a colheita, a volta de Jesus, né? E depois vem as pragas, sobre os que ficarem. Boa né? explicação. Então, é importante perceber, né, a maneira como João narra as visões. Então, os especialistas dizem que João tem 7 conjuntos principais, boa parte deles, né? Acredita assim. Então, há uma visão do santuário, aí vem uma série de visões. Por exemplo, Apocalipse 1, versículo 10 a 21, tem uma visão de Jesus no santuário. Aí vem as 7 igrejas, ou as 7 cartas, né? Apocalipse 4 e 5 é outra visão no santuário. Aí vem os 7 selos. A última igreja é a igreja do juízo, Laodiceia, que é Laos de quê, né? Que é o povo do juízo. O 6º selo leva ao momento da ira. Chegou o dia da ira deles, né? Apocalipse 6, versículo 14 em diante. Aí vem a outra visão do santuário, capítulo 8. E aí vem as 7 trombetas. A última leva até o momento final. Então, cada vez que ele chega ao momento final, ele entra com uma nova visão do santuário, ele começa a história de novo, sabe? Isso ocorre 4 vezes. Até ele chegar aqui no capítulo 12, né, que nós falamos da visão do santuário no 11 e 19, aí ele vem a visão do grande conflito. Aí ele termina com a ceifa e a vindima. Só que aí no capítulo 15 ele tem outra visão do santuário, indicando que ele vai começar outro ciclo de visões, sabe? E as visões vão recapitulando, né, temas e tópicos das visões anteriores. Então elas podem ser encaixadas assim. Okay. De forma que as 7 pragas, né, já são anunciadas na terceira mensagem e elas ocorrem antes da segunda vinda. Elas já são parte da própria ceifa, porque um grupo recebe as pragas e é o anjo que tem o poder do fogo, né? E um outro grupo recebe a coroa de vitória, porque esses atenderam a mensagem que foi pregada. Então, a gente tem de ler o Apocalipse assim, ele vai e volta, ele vai e volta. E o que indica que ele vai voltar novamente para um novo ciclo de visões? Quando ele dá uma visão do santuário. Aí aqui no capítulo 15, versículos 5 a 8, a gente tem claramente uma visão do santuário. Então, enfatizando o que você está falando, que eu acho que é excelente a sua explicação, porque talvez uma pessoa leia o capítulo 14 e vai entender claramente que termina com a volta de Jesus, com as 2 ceifas ali, né? Jesus colhe os santos e leva para o céu e colhe também os ímpios para o lagar da ira de Deus. Aí a pessoa pensa, poxa, então, legal, entendi. Aí quando ele vai ler o capítulo 15, aparecem as pragas. Aí vai confundir, porque pragas é uma coisa que acontece antes da volta de Cristo. E aí a explicação do pastor Dornelles que o Apocalipse ele é escrito de uma maneira que vai
e volta, e ele vai ampliando aquilo, explicando algumas coisas que estão já anunciadas anteriormente por meio de outras visões. É o que a gente chama isso de estrutura recapitulativa, recapitulativa. no Apocalipse. Um dado interessante também aqui no capítulo 14, já que nós estamos falando sobre decisão, né, escolhas, a relação que existe entre o verso 19 e o verso 10. Porque aqui em Apocalipse 14, 14 a 20, nós estamos falando de duas colheitas, né? Você tem a ceifa, você tem a vindima. E é interessante porque no verso 19 parece que João tem a intenção clara de fazer com que a gente se lembre do texto da tríplice mensagem angélica, sobretudo a segunda e a terceira mensagens. Aqui no verso 19 diz assim: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Essa fraseologia vem lá do verso 10, né, no contexto da terceira mensagem angélica, que diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então parece que o texto está deixando claro o seguinte: olha, se você atender ao apelo da tríplice mensagem angélica, você participa dessa colheita que está aqui nos versos 14 a 16. Agora, se você não atender ao apelo da tríplice mensagem angélica, você vai participar dessa segunda colheita. A pergunta é a seguinte: de qual das duas você quer participar? Parece que o texto está querendo colocar isso diante de nós, de cada Quem avisa ama, quem avisa amigo é. E a gente passa essa pergunta para você agora: de qual dessas duas colheitas você quer participar? Jesus vai voltar em breve. O Evangelho está sendo pregado hoje para que quando Jesus voltar você esteja pronto para participar dessa colheita santa. Essa oportunidade maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.